Oi, pessoal. Meu nome é Sérgio Nogueira, sou cofundador da Clique Eduque 8, sou mentor e orientador de carreira. E hoje eu quero falar de um tema relacionado à inteligência artificial. Mas calma, não estou aqui para falar exatamente, especificamente das ferramentas, o que você tem que fazer com o IA, como é que. O que eu quero falar hoje é sobre os comportamentos. Talvez você esteja perdido por onde começar, o que há importante. Pô, que coisa, só entrar nas ferramentas, calma. O que eu quero trazer é um jeito diferente de olhar esse tema de inteligência artificial. Eu quero falar das soft skills. Eu quero falar de como, em tempos de soft skills, em tempos de inteligência artificial, o que realmente gera oportunidades profissionais. É disso que a gente quer falar. Então, o que a gente está propondo aqui, antes, você que está confuso, como começa, vamos dar uns dois passos para trás, vamos entender, né, o que é preciso a gente falar, que característica, que comportamento, que visão a gente da Clica Eduque 8 recomenda que você tenha para aprender a utilizar inteligência artificial de uma maneira contínua. Então, a gente vai falar das soft skills. Bom, eu acho que você não tem dúvida que a IA está mudando o mundo, né? E às vezes a gente usa IA nas nossas redes sociais e às vezes não exatamente percebe, mas certamente você sabe que tudo está mudando. Hoje é de uma forma, amanhã de outra forma, quando a gente fala de imagem, vídeos, né? Principalmente que a gente mais se depara no dia a dia, né? Então, ela deixou de ser um assunto distante, uma promessa do futuro, né? E ela já está mudando o mundo, né? Já mudou e está mudando todo dia. Então, as empresas utilizam a inteligência artificial para desenvolver produtos, analisar dados, melhorar processos, aumentar a produtividade na tomada de decisão estratégica em diferentes níveis, né? Estratégico, tático, mais operacional, mas praticamente todas as profissões são impactadas pela transformação. Eu não diria só as profissões, mas os segmentos, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, na Clique Eduque 8, para não pensar só carreira e profissão, mas pensar o segmento. São energias renováveis, economia verde, economia azul, cidades inteligentes e tanto outros segmentos de logística, toda a parte médica que está mudando muito. Então, são segmentos, são áreas da economia que estão mudando bastante e estão sofrendo bastante a influência da inteligência artificial, né? Alguns setores já perceberam essa mudança com mais intensidade, é lógico, né? Tecnologia, marketing, engenharia, mas em outros campos aparece de uma forma mais silenciosa, mas mais igualmente profunda, impactante, né? Na educação, na administração, no direito, na saúde, como eu acabei de dizer, na logística, na indústria e também nas pequenas empresas, né? Então, para você que está no ensino médio, está começando a universidade, né, esse cenário pode, com certeza, parecer confuso. Muitos escutam que precisa aprender inteligência artificial, programação, ou as novas ferramentas digitais, acabou virando uma certa pressão, né? Mas nem sempre sabem por onde começar ou aplicar o conhecimento na prática. Então, é importante deixar claro que a tecnologia não é suficiente, ela não é tudo e não traz todas as respostas. E muitas consultorias da Clique Eduque 8 que a gente faz, né, a gente encontra essa realidade. Alguns estudantes não começaram a explorar esse universo, enquanto outros já testam algumas ferramentas sem compreender como transformar essa experiência em aprendizado consistente e oportunidade profissional. É justamente nesse ponto que surge uma. A gente quer trazer essa reflexão, né? Aprender a utilizar as ferramentas de inteligência artificial é cada vez necessário em diversas carreiras, como eu acabei de dizer. No entanto, saber utilizar a tecnologia não é o suficiente. O que realmente transforma as ferramentas em soluções, conhecimento e oportunidade, tecnologia e impacto profissional são as chamadas soft skills, ou competências humanas. Esse tema não é novo, né? Você que acompanha o nosso canal aqui, o nosso projeto da Clique Eduque 8, a gente tem vídeos, blogs, a gente atualiza esse material constantemente, então a gente fala de comunicação, trabalho de equipe, iniciativa, colaboração, resolução de problemas, resiliência, inteligência emocional, criatividade. A gente fala isso constantemente, porque realmente para a gente é importante que você se ligue nesse ponto, nesse tema tão importante que são as soft skills. Como que a gente faz? Como que a gente realiza?
E aqui nesse vídeo, que a gente decidiu fazer em duas partes, né? A parte 1 e a parte 2, a gente quer falar sobre a aplicação das soft skills e o impacto que ela tem nas inteligências artificiais. Um tema que muita gente não está falando. Muita gente não está falando. Então está passando batido e focando só no hard skill, ou seja, no conhecimento técnico. Então a gente aqui, com você, né, quer trazer uma perspectiva diferente, que te traga uma reflexão e, quem sabe, quem sabe não, eu tenho certeza que a gente vai te ajudar a entender e fazer uma abordagem da inteligência artificial de um jeito diferente. Você vai saber a importância, a aplicação, a gente vai trazer exemplos, né? Trouxemos já antecipando, né? Fazendo um spoiler aqui, seis soft skills que a gente acha relevante e vamos trocar uma ideia sobre esse tema, né? Então, ao longo dos últimos anos, já falamos diversas vezes sobre essas competências e o desenvolvimento humano. E ela sempre foi para a gente um dos temas mais críticos, né? Então, o que a gente quer falar é tecnologia, nesses dois vídeos, né, parte 1 e parte 2, mais habilidades humanas. As ferramentas de IA, preste atenção nisso, ferramentas de IA são poderosas, mas o que transforma a tecnologia em impacto real são as ações humanas, as soft skills. Fique até o final do vídeo, da parte 1 e da parte 2, depois você me diga, Sérgio, faz sentido, não faz sentido? Tá, aí a partir daí a bola fica com você. Então, o que são as soft skills e por que elas continuam essenciais, né? Então, as soft skills são habilidades relacionadas à forma como pensamos, como aprendemos, como nos comunicamos, como resolvemos problemas, como trabalhamos com outras pessoas. É bem diferente das habilidades técnicas, né? Já deu para perceber, né? Que elas podem mudar conforme a profissão ou a tecnologia utilizada. Essas competências acompanham a profissão ao longo de toda a carreira. Eu, que já tenho muitos anos, estou sempre olhando para as minhas soft skills, para as soft skills que, que são demandadas como orientador de carreira, como mentor, que trabalho também em outros projetos sociais. Eu estou sempre tentando reciclar, rever, aprender, reaprender, né? Porque elas são fundamentais e fazem toda a diferença. E aí, durante muitos anos, o mercado só valorizava muito. Durante muitos anos, o mercado valorizou conhecimento técnico. Saber executar tarefas específicas era suficiente para muitas funções. No entanto, com o avanço da tecnologia e inteligência artificial, o cenário mudou. Bom, Sérgio, e aí? Bom, vocês estão falando isso com base no quê? Então, a gente usou duas fontes importantes, né? A gente está usando o relatório Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, então, futuro do trabalho. Recomendo, dá uma olhada no Fórum Econômico Mundial, faz o download desse relatório, é bem extenso, bem detalhado, traz bastante informações que vão te ajudar muito. Então, nesse relatório, as habilidades humanas continuam sendo fundamentais. Aí, até 2030, esse relatório trata desse nível de perspectiva, só para vocês terem uma ideia, continuarão, as profissões continuarão sendo transformadas por tecnologias digitais, mas as competências mais valorizadas continuam relacionadas ao pensamento crítico, criatividade, aprendizado contínuo e colaboração. E também a gente utilizou os relatórios do LinkedIn, né? Empresas em diversas regiões do mundo continuam buscando profissionais capazes de resolver problemas, aprender rapidamente e trabalhar de forma integrada com outras pessoas e tecnologias. Olha aí, gente. Então, a tecnologia executa tarefas, mas as pessoas continuam sendo responsáveis por interpretar contextos, conectar ideias e tomar decisões. E, né? Tá aí por que a gente está abordando esse tema, por que esse tema é tão relevante e eu espero que você reflita bastante sobre isso. Então, voltando a falar desse impacto, né, da inteligência artificial como um todo, né? Então, ela não está voltada apenas para uma ferramenta isolada, né? Como se fala, ChatGPT, Gemini, o Claude, é muito mais do que isso, né? Ela está sendo utilizada por diferentes atividades no mundo do trabalho. Análise de dados e tomada de decisões, desenvolvimento de produtos, automação de atividades, tarefas e atividades administrativas, criação de conteúdos, acho que essa é a mais comum, que a gente vê com mais frequência, pesquisa e organização das informações. Então, existe um ponto em que muitas vezes passa desapercebido, né?
A tecnologia responde perguntas, mas alguém precisa formular as perguntas de forma clara, correta. Isso significa que a qualidade do resultado depende diretamente da qualidade do pensamento humano. E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês, né? Então, um estudante ele vê um tema difícil na escola, tá? É difícil de compreender, né? Isso com certeza já aconteceu comigo, acontece comigo e com certeza que você que está assistindo deve acontecer várias vezes. Então, tem um jeito mais simples de usar uma inteligência artificial gratuita no seu celular, que você pode pedir diretamente, olha, quero conhecer sobre esse tema, matemática, física, português, um autor, seja lá o que for, né? E aí você pede para ele te explicar o assunto de uma forma genérica. Então, aí vem o resultado, de forma genérica, às vezes muitas vezes muito resolvida, vem tópicos, mas aí você pode também, uma segunda forma, de uma forma mais adaptada ao teu nível de conhecimento, do jeito que você quer. Então, você pode solicitar um exemplo prático, pedir exercícios, pode pedir um quiz com múltiplas perguntas, pode pedir resumos, pode pedir em formato de flashcard, sabe aqueles resuminhos que você coloca, muita gente coloca em cartões ou em post-its, que são pequenos lembretes, né? Informações importantes e relevantes em relação ao tema. Você pode organizar um mapa mental, você pode pedir som, imagem, um infográfico. Gente, né? O que muda é a capacidade do estudante de estruturar a pergunta e interpretar a resposta. Qual das duas formas você acha que é a mais adequada? A primeira, perguntou, recebeu uma resposta, tipo uma pesquisa do Google, que você lista e vem lá um monte de coisa, ou de uma segunda forma muito mais estruturada e adaptada à sua forma, ao seu jeito, ao seu nível de conhecimento mais básico, mais avançado. O que você acha? E aí a gente selecionou, né, fizemos uma seleção de 6 competências, né, mais valorizadas até 2030. Né? Como eu falei, a gente usou Fórum Econômico Mundial, relatórios do LinkedIn, outras fontes, né, outras pesquisas internacionais, né, e essas habilidades continuarão sendo valorizadas nas próximas décadas. Então, não estamos falando de uma coisa que é de hoje para amanhã, vai rápido. Não, é para trazer sua reflexão. E eu queria saber, dessas 6, até antes de falar das 6, o que você está mais desenvolvido? Qual é a tua avaliação sobre elas? O que falta? Você já ouviu falar delas? Você já refletiu sobre elas? Não esquece que no vídeo 2 a gente vai falar detalhadamente sobre cada uma delas. Mas agora a gente está chegando no final do vídeo 1, eu quero trazer esses pontos para vocês. Número 1, pensamento crítico e a capacidade de compreender problemas. Isso é super relevante. Como é que você trata os problemas que você enfrenta dia a dia na escola, na faculdade ou no seu trabalho? Você repete padrões? Como é que faz? Como é que eu resolvo? Age instintivamente? Como é que você faz essa análise? Como é que você pensa no problema? E como é que você compreende o problema? De onde vem a informação? Quem é o cliente? Parou para pensar? Como é que você reage nessas situações? 2, curiosidade intelectual e aprendizado contínuo. Como é que você está conectado ao aprendizado, a novos conhecimentos? Principalmente aqueles relacionados à sua carreira, à sua atividade profissional. Como é que você reage? Você tem curiosidade de aprender? Você tem curiosidade de aprender mais? Como é que você reage a isso, né? A essas mudanças constantes de aprendizado, essa evolução. Como é que você está se portando com relação a isso? Você tem noção, né? Do que você aprendeu no ensino médio lá no início, agora já mudou bastante. A mesma coisa que você está começando na faculdade. Ao terminar o seu ensino superior, metade do que você aprendeu já vai estar desatualizado, né? Você está ligado nisso, né? Então, como é que é a sua curiosidade? Como é o nível? Né? Como é que você está aberto a novos aprendizados? O 3, comunicação clara e domínio das palavras. Parece, assim, óbvio, né? Mas quanto maior seu nível de vocabulário, a sua capacidade de expressar, melhor você vai interagir com as inteligências artificiais. E lembrando só que também é ouvir, prestar atenção genuína, né? Aquela coisa rápida, instantânea, responde sem pensar, escuta qualquer coisa, já está na metade, leu a metade, não, já sei. Calma. Então a gente vai falar sobre isso, dessa capacidade de se comunicar, de entender, de se expressar, de colocar suas ideias, né?
de questionar. Isso é super importante. O 4, a capacidade de conectar conhecimentos, ferramentas e pessoas. Gente, no mundo onde você é bombardeado, tem informações demais, quem conecta uma ferramenta, um conhecimento, associa com a curiosidade, né? Tá tudo interligado, gente. Esses 6, vocês vão ver que estão todos interligados. Estão todos conectados entre si. O que a gente traz é ponto a ponto para você ir analisando pedaço a pedaço dessa história para depois você conectar, se posicionar em relação a cada uma delas, tentar se aperfeiçoar e depois conectar. Então, vamos falando de conexão, né? Conhecimentos, ferramentas, pessoas, quem sabe? Quem pode me ajudar? Quem pode me apoiar nesse processo, né? Seja no operacional, seja estratégia, seja a visão de futuro. Sérgio, como é que vai ser a tendência da educação? Quando a gente fala de carreira, como é que isso vai acontecer no futuro? Né? Sérgio, poxa, eu queria te apresentar uma pessoa que conhece muito de inteligência artificial, pode te ajudar a complementar. Fantástico, é isso que eu estou buscando. Pessoas que têm uma experiência que possam complementar, para que a gente possa, da Clique do Q8, trazer para você o melhor conteúdo, a ideia mais completa. Então, essa capacidade de se perceber, ela é importante. Como é que é a sua capacidade de conectar? Ah, Sérgio, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha, né? Então, está na hora de você rever tudo isso. E começar de um jeito mais simples possível, lendo, trocando ideia com pessoas que você conhece, estudando as ferramentas, como é que eu resolvo um problema, que ferramentas estão disponíveis, pesquisar sobre elas, formular, aprender, aplicar, mostrar aquilo para outras pessoas. Não é um bom começo? Devagar, constante, usando toda a tua capacidade, desenvolvendo a sua capacidade, então, de conectar elementos, ideias, ferramentas e pessoas. O 5, né? A adaptabilidade e flexibilidade para lidar com as mudanças. Não é fácil, gente. Pô, mal aprendi, já mudou. Aprendi aquela ferramenta, estava numa rede social, assim, editava um vídeo de uma forma, agora é de um jeito, para fazer a postagem, o engajamento mudou. Nossa, planejamento logístico, mais uma mudança no planejamento logístico, uma nova ferramenta, um jeito diferente de fazer, mudou a estrutura, né? Chegou uma liderança nova, né? Eu tenho que aprender, mudou o professor, tem mais matérias, a grade curricular alterou, tem que fazer um projeto na escola, antes não tinha que fazer, o TCC mudou, nossa, outras exigências. Gente, cada vez mais a gente tem mudanças e tem um jeito de lidar com isso. É acertar, tem metodologias de como compreender essas mudanças, não é sair, às vezes, muitas vezes acontece reclamar, rejeitar essas mudanças, já emitir uma opinião sem entender. Então, essa adaptabilidade e flexibilidade, ela é fundamental. Para pensar, para pensar. E a gente, esses 6, a gente meio que adaptou, né? Ele não está exatamente assim nos relatórios, mas a gente adaptou porque é importante, que é disciplina e autonomia para aprender. Aprender exige um método. Quando você acha a sua melhor forma de aprender, gente, isso aí é libertador. Eu não sou do decoreba, eu gosto de áudio. Pô, então trabalha com áudio. Não, eu gosto de fazer um mapa. Acho que vocês já viram, né? Quando fala dos sonhos, aqueles mapas com aqueles quadros com imagens. Tem gente que. Então, qual é o teu jeito? Qual é o teu jeito de aprender? Né? O que é importante? O que é. Como é que você aprende? E a disciplina. Uma vez por semana, naquele dia, naquele horário, naquela faixa de horário, está na sua programação. Então, porque sem disciplina, a tendência é você colocar e sem priorizar, você nunca vai parar para se desenvolver. Sempre parece que tem uma coisa mais importante, mas será que realmente ela é importante? Né? Qual é a prioridade que eu dou para aprender, para o meu desenvolvimento? Né? É a mesma coisa que a pessoa que consegue o primeiro emprego, né, que a gente faz mentoria e orienta, pronto, parece que terminou. Não, é só o começo, é só a primeira fase. Continua seu currículo ativo, continua ativo nas redes de emprego, continua o seu aprendizado, não pode parar. Monte um planejamento, né, que ajuda do jeito que você acha, se é por post-it, se é por card, se é por imagem. Você repetir isso porque não tem um jeito único. É o bloco de notas do celular. Qual é o teu jeito de aprender? Como é que está hoje o seu nível de disciplina para se dedicar ao seu desenvolvimento? Quanto tempo você está dedicando? E como outros vídeos que a gente falou, às vezes 10 minutos por dia, 15 minutos, quando você coloca semana, mês e no ano,
Uau, dá uma carga incrível. Aí você vai parar para pensar, nossa, quanta coisa aprendi, quanta reflexão me trouxe. Então, sim, a disciplina e a autonomia para aprender, a forma de aprender são importantes. Gente, aqui é importante, a tecnologia amplia possibilidades, mas continua dependendo de pessoas capazes de compreender problemas e tomar decisões. Vamos sempre repetir isso ao longo desses 2 vídeos. Bom, o desafio, a gente sempre deixa um desafio, né? Então, como é que você está se preparando para esse novo cenário, né? Então, gostaria que você, além das perguntas que eu fiz ao longo desse primeiro vídeo, pensasse nessas próximas perguntas, né? Você já começou a explorar a ferramenta de AI e aprender algo novo? Quando você recebe uma resposta da tecnologia, procura entender o raciocínio ou apenas copia a informação? É aquele exemplo que eu falei, né? Fez uma pesquisa, copiou, colou e mandou? Será que é disso mesmo? Ah, mas assim é mais rápido, Sérgio. Mas você compreendeu? Você questionou? Você entendeu? Você aprendeu com esse processo? Alguma coisa? Você conversa com pessoas para trocar ideias sobre novas formas de aprender ou aplicar tecnologia? Você transforma o que aprende em prática? Né? A gente até falou sobre o vídeo que muita gente diz: ah, eu gosto de aprender na prática. Não, isso é importante, mas não é o suficiente. Você tem que aprender também de forma estruturada, conceitual, porque se as coisas mudam, se você só sabe aquela prática, aquela rotina, aquela forma, se a gente está falando de flexibilidade e adaptabilidade, que é uma das competências que a gente foi falar, uma das soft skills, e aí? E aí, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo? O que você faz? Você só aprende na prática. Quando a prática muda. E não tem ninguém para explicar exatamente naquele momento, naquela velocidade, porque sempre acontece assim, você já reparou? Quando você mais precisa, mudou, não tem ninguém perto para te ajudar imediatamente. E você precisa que resolva naquela hora. Então, por que antes você não entendeu o processo, ver como é que funciona e está preparado? Vai mudar. Mudar aquele relatório, então um tipo de cliente que você nunca com um comportamento diferente, é um relatório, o processo logístico mudou. Poxa, de uma hora para outra colocaram um robô aqui no processo logístico. E aí, como é que lida? Um processo mudou, chegou uma instrução que você de um dia para o outro tem que ler, tem que aplicar. São as normas de segurança que são super importantes você seguir. É o compliance, ética. Então, tudo está sendo revisto, os conceitos, então você tem que estar preparado. Né? Então, responder essas perguntas pode dar a perceber algo importante. Aprender tecnologia é um processo. As habilidades humanas fazem toda a diferença nessa jornada. Então, gente, esse é o final do nosso vídeo número 1. Prestem atenção, temos o vídeo 2 chegando aí em breve, complementando, onde a gente vai falar mais sobre cada uma dessas 6 soft skills que a gente acha críticas, que vão te ajudar muito a entender, a lidar com esse mundo de inteligência artificial. Não posso deixar de convidar vocês. Aqui tem um QR Code onde você vai visite o nosso blog, tem muitos temas, artigos. Então, de forma estruturada, você pode refletir, compreender, obter um material. Compartilhe, com certeza você conhece uma pessoa que precisa, que está com essas dificuldades, o que lidar com IA ou nem começou. Então, comecem a pesquisar esse tema. Por favor, gente, eu não gostaria mais de receber currículo que não tivesse nenhuma iniciativa de inteligência artificial e de soft skills. Tá? Muitas vezes não é só curso, são vídeos, aplicações, preparação de trabalho, tá bom? Dê o seu like, né? Se você gostou, achou esse conteúdo relevante, isso é importante para ajudar a multiplicar, levar para outras pessoas, tá bom, gente? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Seja protagonista da sua história, hein? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.